Capítulo 11. Do meio ambiente. Artigo 278. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo único. Entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Artigo 279. O poder público, assegurada a participação da coletividade, zelará pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente, coordenando e tornando efetivas as ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos dos órgãos da administração direta e indireta, e deverá: Inciso 1º. Planejar e desenvolver ações para a conservação, preservação, proteção, recuperação e fiscalização do meio ambiente. Inciso 2º. Promover o diagnóstico e zoneamento ambiental do território, definindo suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais para ocupação e uso dos espaços territoriais. Inciso 3º. Elaborar e implementar o plano de proteção ao meio ambiente, definindo áreas prioritárias de ação governamental. Inciso 4º. Estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Inciso 5º. Estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para aferição e monitoramento dos níveis de poluição do solo, subsolo, do ar, das águas e da acústica, entre outras. Inciso 6º. Exercer o controle e o combate da poluição ambiental. Inciso 7º. Estabelecer diretrizes específicas para a proteção de recursos minerais, no território do Distrito Federal. Inciso 8º. Estabelecer padrões de qualidade ambiental a serem obedecidos em planos e projetos de ação, no meio ambiente natural e construído. Inciso 9º. Implantar sistema de informações ambientais, comunicando sistematicamente à população dados relativos à qualidade ambiental, tais como níveis de poluição, causas de degradação ambiental, situações de risco de acidentes e presença de substâncias efetiva ou potencialmente danosas à saúde. Inciso 10. Promover programas que assegurem progressivamente benefícios de saneamento à população urbana e rural. Inciso 11. Implantar e operar sistema de monitoramento ambiental. Inciso 12. Licenciar e fiscalizar o desmatamento ou qualquer outra alteração da cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada, bem como a exploração de recursos minerais. Inciso 13. Promover medidas judiciais e administrativas necessárias para coibir danos ao meio ambiente, responsabilizados os servidores públicos pela mora ou falta de iniciativa. Inciso 14. Colaborar e participar de planos e ações de interesse ambiental em âmbito nacional, regional e local. Inciso 15. Condicionar a concessão de benefícios fiscais e creditícios a pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos cujas obrigações ambientais ainda estejam pendentes ao compromisso de quitação dessas obrigações. Inciso 16. Estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas em áreas degradadas, com o objetivo de proteger especialmente encostas e recursos hídricos, bem como manter índices mínimos de cobertura vegetal original necessários à proteção da fauna nativa. Inciso 17. Avaliar e incentivar o desenvolvimento, produção e instalação de equipamentos, bem como a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental. Inciso 18. Conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente.
Inciso 19. Garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância de atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental. Inciso 20. Avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo pesquisas, investigações, estudos e outras medidas necessárias. Inciso 21. Identificar, criar e administrar unidades de conservação e demais áreas de interesse ambiental, estabelecendo normas a serem observadas nestas áreas, incluídos os respectivos planos de manejo. Inciso 22. Promover a educação ambiental, objetivando a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 23. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação ao meio ambiente, bem como adotar medidas preventivas ou corretivas e aplicar sanções administrativas pertinentes. Artigo 280. As terras públicas, consideradas de interesse para a proteção ambiental, não poderão ser transferidas a particulares, a qualquer título. Artigo 281. O poder público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção a ecossistemas. Artigo 282. Cabe ao poder público estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais hídricos, por meio de planos de gerenciamento, uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e subbacias hidrográficas, que deverão dar prioridade à solução de maior alcance ambiental, social e sanitário, além de respeitar a participação dos usuários. Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental do Distrito Federal a gestão do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Artigo 283. O órgão ambiental do Distrito Federal deverá divulgar, a cada semestre, relatório de qualidade da água distribuída à população. Artigo 284. Os recursos hídricos do Distrito Federal constituem patrimônio público. Parágrafo 1º. É dever do Governo do Distrito Federal, do cidadão e da sociedade zelar pelo regime jurídico das águas, devendo o poder público disciplinar. Inciso 1º. O uso racional dos recursos hídricos para toda a coletividade. Inciso 2º. A proteção das águas contra ações ou eventos que comprometam a utilização atual e futura, bem como a integridade e renovação física, química e biológica do ciclo hidrológico. Inciso 3º. Seu controle, de modo a evitar ou minimizar os impactos danosos causados por eventos meteorológicos. Inciso 4º. A utilização das águas para abastecimento público, piscicultura, pesca e turismo. Inciso 5º. A exploração racional dos depósitos naturais de água, águas subterrâneas e afluentes. Parágrafo 2º. Compete ao Distrito Federal, para assegurar o disposto neste artigo. Inciso 1º. Instituir normas de gerência e monitoramento dos recursos hídricos no seu território. Inciso 2º. Adotar a bacia hidrográfica como base unitária de gerenciamento, considerado o ciclo hidrológico em todas as suas fases. Inciso 3º. Cadastrar, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de atividades de pesquisa ou exploração de recursos hídricos concedidas ou efetuadas pela União. Parágrafo 3º. A exploração de recursos hídricos no Distrito Federal não poderá comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural do seu território. Artigo 285. Incumbe ao poder público estabelecer normas, padrões e parâmetros para prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão do solo em quaisquer de suas formas, bem como fixar as medidas necessárias a seu manejo ecológico, respeitada sua vocação quanto à capacidade de uso.
Artigo 286. O Distrito Federal, de comum acordo com a União, zelará pelos recursos minerais de seu território, fiscalizando a exploração de jazidas e estimulando estudos e pesquisas de solos, geológicas e de tecnologia mineral. Artigo 287. O poder público manterá permanente fiscalização e controle da emissão de gases e partículas poluidoras produzidas pelas fontes estacionárias e não estacionárias, obrigatório nessas atividades o uso de equipamentos antipoluentes. Artigo 288. O poder público estimulará a eficiência energética e a conservação de energia, incluída a utilização de fontes alternativas não poluidoras. Artigo 289. Cabe ao poder público, na forma da lei, exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, ao qual se dará publicidade, ficando à disposição do público por no mínimo 30 dias antes da audiência pública obrigatória. Parágrafo 1º. Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão sua aprovação condicionada à apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, para fins de licenciamento. Parágrafo 2º. Quando da aprovação pelo poder público de projeto de parcelamento do solo, o respectivo licenciamento constará do ato administrativo de aprovação, com as limitações administrativas, caso existam. Parágrafo 3º. O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar, cujos membros deverão ser cadastrados no órgão ambiental do Distrito Federal. Parágrafo 4º. A execução das atividades referidas no caput dependerá de prévio licenciamento pelo órgão ambiental, sem prejuízo de outras licenças exigidas por lei. Parágrafo 5º. Poderá ser exigido estudo de impacto ambiental e respectivo relatório em empreendimento ou atividades já instaladas, a qualquer tempo, na hipótese de realização de auditoria ambiental. Parágrafo 6º. Na aprovação de projetos de parcelamento do solo para fins urbanos com área igual ou inferior a 60 hectares, ou com área igual ou inferior a 100 hectares no caso de projetos urbanísticos de habitação de interesse social com pequeno potencial de impacto ambiental, e de parcelamento do solo com finalidade rural com área igual ou inferior a 200 hectares cuja fração mínima corresponda à definida nos planos diretores, o órgão ambiental pode substituir a exigência de apresentação de estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório prevista no parágrafo 1º pela avaliação de impacto ambiental definida em lei específica ou pelo licenciamento ambiental simplificado, referentes, entre outros fatores, às restrições ambientais, a capacidade de abastecimento de água, as alternativas de esgotamento sanitário e de destinação final de águas pluviais, mantida a obrigatoriedade da realização de audiência pública. Parágrafo 7º. Para fins de licenciamento ambiental de projetos de parcelamento do solo em imóveis rurais de propriedade da administração pública direta ou indireta, com o objetivo de regularizar a situação fundiária de ocupações consolidadas em consonância com as definições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, o órgão ambiental substituirá a exigência de apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, prevista no parágrafo 1º, pelo relatório de controle ambiental, RCA, e pelo Plano de Controle Ambiental, PCA. Artigo 290. O poder público estabelecerá, na forma da lei complementar, tributação das atividades que utilizem recursos ambientais e impliquem significativa degradação ambiental. Artigo 291. Os projetos com significativo potencial poluidor, após a realização do estudo de impacto ambiental e da audiência pública, serão submetidos à apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal. Artigo 292. As pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, que exerçam atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, temporárias ou permanentes, são responsáveis, direta ou indiretamente, pela coleta,
acondicionamento, tratamento, esgotamento e destinação final dos resíduos produzidos. Parágrafo único. O poder público promoverá o controle e avaliação de irregularidades que agridam ao meio ambiente e, na forma da lei, exigirá a adoção das medidas corretivas necessárias e aplicará as penalidades cabíveis aos responsáveis. Artigo 293. O processamento, o controle e a destinação de resíduos rurais e urbanos obedecerão a normas previstas na legislação local de proteção ambiental, sem prejuízo dos demais dispositivos legais incidentes. Parágrafo 1º. O poder público implementará a política setorial com vistas à coleta seletiva, transporte, tratamento e disposição final de resíduos urbanos, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem. Parágrafo 2º. É vedado, no território do Distrito Federal, lançar esgotos hospitalares, industriais, residenciais e de outras fontes, diretamente em cursos ou corpos d'água, sem prévio tratamento. Parágrafo 3º. Cabe ao poder público regulamentar a permissão para o uso dos recursos naturais como via de esgotamento dos dejetos citados no parágrafo 2º, após conveniente tratamento, controle e avaliação dos teores poluentes. Artigo 294. É vedada a implantação de aterros sanitários próximos a rios, lagos, lagoas e demais fontes de recursos hídricos, respeitado o afastamento mínimo definido, em cada caso específico, pelo órgão ambiental do Distrito Federal. Artigo 295. As unidades de conservação, os parques, as praças, o conjunto urbanístico de Brasília, objeto de tombamento e patrimônio cultural da humanidade, bem como os demais bens imóveis de valor cultural, são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á, na forma da lei. Parágrafo 1º. Cabe ao poder público estabelecer e implantar controle da poluição visual no Distrito Federal, de modo a assegurar a preservação da estética dos ambientes. Parágrafo 2º. Na criação pelo poder público de unidades de conservação, serão alocados recursos financeiros, estabelecidos prazos para regularização fundiária, demarcação, zoneamento e implantação da estrutura de fiscalização. Parágrafo 3º. Nas unidades de conservação do Distrito Federal, criadas com a finalidade de preservar a integridade de exemplares dos ecossistemas que possuam características naturais peculiares ou abriguem exemplares raros da biota regional, é vedada qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que degrade ou altere as características naturais. Artigo 296. Cabe ao poder público proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis e raras, vedadas as práticas cruéis contra animais, a pesca predatória, a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Distrito Federal. Artigo 297. Os proprietários ou concessionários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a conservar o ambiente de suas propriedades ou lotes rurais, ou a recuperá-lo, preferencialmente com espécies nativas. Artigo 298. As coberturas vegetais nativas existentes no Distrito Federal não poderão ter suas áreas reduzidas, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 299. O Distrito Federal adotará políticas de estímulo ao reflorestamento ecológico em áreas degradadas, a fim de proteger encostas e recursos hídricos e de manter os índices mínimos de cobertura vegetal. Parágrafo 1º. Será estimulado o reflorestamento econômico integrado, com essências diversificadas, em áreas ecologicamente adequadas. Parágrafo 2º. O poder público promoverá e estimulará a ampla e permanente arborização de logradouros públicos. Artigo 300. A prática do carvejamento visando a produção de carvão vegetal para fins industriais é proibida no território do Distrito Federal. Artigo 301. São áreas de preservação permanente,
Inciso 1º. Lagos e lagoas. Inciso 2º. Nascentes, remanescentes do matas ciliares ou de galerias, mananciais de bacias hidrográficas e faixas marginais de proteção de águas superficiais, conforme definidas pelo órgão ambiental do Distrito Federal. Inciso 3º. Áreas que abriguem exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção, vulneráveis, raros ou menos conhecidos, bem como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução. Inciso 4º. Áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. Inciso 5º. Aquelas assim declaradas em lei. Artigo 302. São espaços territoriais especialmente protegidos, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, de modo a preservar seus atributos essenciais. Inciso 1º. As coberturas florestais nativas. Inciso 2º. As unidades de conservação já existentes. Inciso 3º. Aqueles assim declarados em lei. Artigo 303. O poder público criará sistema permanente de proteção, na forma da lei, que desenvolva ações permanentes de proteção, recuperação e fiscalização do meio ambiente, primordialmente para preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético contido em seu território, incluídas a manutenção e ampliação de bancos de germoplasma e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Parágrafo único. É garantida a participação do Sistema Único de Saúde nas ações de preservação do meio ambiente, nos termos do artigo 207, inciso 10. Artigo 304. Compete ao poder público promover a conscientização da sociedade para a preservação do meio ambiente, conservação de energia e sadia qualidade de vida. Parágrafo único. O bioma cerrado, sua flora e fauna, bem como as relações ecológicas existentes e formas de conservação, preservação, manejo, ocupação e exploração, deverão receber atenção especial do poder público. Artigo 305. O Distrito Federal deverá manter mapa atualizado que indique as unidades de conservação e demais áreas de proteção ambiental de seu território. Artigo 306. Cabe ao poder público garantir à população o acesso sistemático a informações referentes a níveis de poluição e causas da degradação ambiental de qualquer natureza e origem. Artigo 307. Compete ao poder público instituir órgãos próprios para estudar, planejar e controlar a utilização racional do meio ambiente, bem como daquelas tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, contempladas também as práticas populares e empíricas, utilizadas secularmente. Parágrafo único. Com a finalidade de assegurar a prática e o efetivo controle das ações que objetivem a proteção do meio ambiente, o Distrito Federal deverá manter: Inciso 1º. Subprocuradoria especializada em tutela ambiental, defesa de interesses difusos e do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, integrante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 2º. Delegacias policiais especializadas e unidades de policiamento ambiental integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, incumbidas da prevenção, da repressão e da apuração dos ilícitos ambientais, sem prejuízo das ações dos demais órgãos de fiscalização especializados. Artigo 308. O poder público regulamentará, controlará e fiscalizará a produção, estocagem, manejo, transporte, comercialização, consumo, uso, disposição final, pesquisa e experimentação de substâncias nocivas à saúde, à qualidade de vida e ao meio ambiente. Parágrafo único. São vedadas no território do Distrito Federal, observada a legislação federal. Inciso 1º.
A instalação de indústrias químicas de agrotóxicos, seus componentes e afins. Inciso 2º. A fabricação, comercialização e utilização de substâncias que emanem o composto clorofluorcarbono, CFC. Inciso 3º. A fabricação, comercialização e utilização de equipamentos e instalações nucleares, à exceção dos destinados à pesquisa científica e a uso terapêutico, que dependerão de licenciamento ambiental. Inciso 4º. A instalação de depósitos de resíduos tóxicos ou radioativos de outros estados e países. Artigo 309. Ao poder público incumbe, na forma da lei, implantar unidades técnicas preventivas, curativas e emergenciais, para atendimento a pessoas e instalações afetadas por emanações tóxicas ou quaisquer outras causas nocivas à população e ao meio ambiente. Artigo 310. O poder público disporá de laboratórios para análises físico-químico-biológicas, bem como incentivará e facilitará a participação da sociedade civil na apresentação de amostras de substâncias suspeitas de potencial poluidor, cuja análise terá resultados públicos. Artigo 311. As normas de preservação ambiental quanto à poluição sonora, fixando níveis máximos de emissão de sons e ruídos, de acordo com o local e a duração da fonte, serão estabelecidas na forma da lei, observada a legislação federal pertinente.